Estamos aqui de volta, pessoal. Inovação sistêmica e empreendedorismo estratégico serão abordagens recorrentes aqui no nosso TTC, no nosso Tech Talk, case sobre inovação e regionalização do desenvolvimento. Nesse vídeo, vamos fazer uma panorâmica com pinceladas iniciais sobre esses dois temas. Inovação sistêmica. Para uma visão ampla e panorâmica do que é o fenômeno da inovação sistêmica, e aqui estamos pensando nos casos setoriais, cabe inicialmente observarmos as três dimensões, que são as dimensões principais que compõem essa inovação setorial sistêmica. A primeira dimensão é o conhecimento e o domínio tecnológico presentes numa determinada atividade setorial. Setor aqui tem uma conotação que é ampla. Ele, por exemplo, pode ser a indústria aeronáutica, ou pode ser não uma indústria, mas o setor de serviços médicos e hospitalares, ou até mesmo o setor dos serviços educacionais, voltados para crianças, adolescentes e para adultos das várias faixas etárias, envolvendo tanto educação presencial como educação online, à distância, que de fato é um setor estratégico importante para a vivificação cultural de cada sociedade. Então, a primeira dimensão seria o conhecimento e o domínio tecnológico presentes para o desenvolvimento de determinada atividade, né? Área setorial. A segunda dimensão é aquela referente aos atores e às redes de atores que compõem uma atividade setorial. É o aspecto humano que vivifica o setor, né? Atores e as redes que esses atores estruturam nas suas atividades. A terceira dimensão da inovação sistêmica setorial são as práticas institucionais que estão presentes e que influenciam o ambiente e a dinâmica de funcionamento, assim como a evolução de cada setor de atividade. Instituições aqui se refere a regras do jogo, valores, culturas, e que certamente são aspectos que se diferenciam de um país para outro, de uma região para outra. Então, essas são as três dimensões: conhecimento do domínio tecnológico, atores e rede de atores, e a terceira, as práticas institucionais. Quanto ao protagonismo e conduta no exercício da inovação no contexto pessoal, vamos falar disso. Ao observar como, na prática, o ato de inovar é exercido, ressalta claramente nisso o papel de cada protagonista, o papel que cada um cumpre no seu contexto de vida e no seu trabalho. Cada um de nós pratica o ato de inovar em conexão com a função ou missão
que a gente desempenha, né? Há, de fato, níveis distintos de abrangência e também de poder nas nossas tarefas e nos nossos afazeres. Isso implica em que haja variados escopos e, e distintas abordagens na condução da inovação no âmbito pessoal, do nosso protagonismo. E também há atividades e contextos individuais e coletivos que apresentam maior ou apresentam menor viés inovador. Ou seja, em termos pessoais, em função disso, também ocorrem eventuais contrastes no que tange ao comportamento das pessoas, né? Uma rotina de trabalho rígida e pouco inovadora de alguém pode ter em contraponto que que essa pessoa tem interações e percepções no seu tempo livre que sejam ou que apresentem intensas oportunidades, por exemplo, para o desenvolvimento por ela de relevantes inovações sociais. O contexto ambiente em que se está inserido influencia o nosso protagonismo inovador. A importância da trajetória histórica e o conceito econômico e social em que em inglês se chama path dependence, né? A dependência da trajetória trilhada. Os contrastes que testemunhamos entre países, entre regiões, cidades, empresas, no seu grau de desenvolvimento tecnológico são contrastes incontestáveis, né? A gente testemunha isso no cotidiano. E é possível identificar nisso eventuais dicotomias. Há países que a gente pode considerar países ainda em desenvolvimento, que, no entanto, eles apresentam algumas ilhas de competência, em termos tanto tecnológicos quanto culturais. E, por outro lado, no modo inverso, há países que a gente entende que sejam já desenvolvidos e que neles ocorrem segmentos setoriais ou segmentos sociais que tecnológica e culturalmente são atrasados. É, as coisas não são 100% monolíticas, né? E isso é um campo interessante a explorar sobre as possibilidades do desenvolvimento ou do cuidado, né? O cuidado de se evitar retrocessos ou cristalizar, né, desigualdades. Então, cada empresa, cada cluster industrial ou hub de inovação, hoje manifesta o que é, né, o que o cluster industrial é, o que o hub de inovação é, ou o que a empresa é, em decorrência das escolhas e das ações institucionais feitas lá atrás, no passado. Suas trajetórias de desenvolvimento estão marcadas por decisões que foram
essenciais para o nível de progresso e sofisticação que essas entidades atingiram, ou, contrariamente, responsáveis pelo atraso e dificuldades sociais e econômicas que, ora, essas entidades eventualmente sofrem. Inovação, suas facetas, práticas institucionais e iniciativas relevantes. O conceito de inovação foi expresso por diferentes estudiosos. Em essência, a inovação é resultado da ação de inovar. É uma mudança no processo de pensamento, direcionando para a realização de uma nova ação. Difere de uma invenção ou de uma descoberta, assim, uma descoberta científica, na medida em que nela, na inovação, há a perspectiva de alguma aplicação, né? E, em geral, um viés de mercado, de negócio, de produto ou serviço. Para os economistas clássicos, a inovação é considerada um dos meios de obter vantagem competitiva. E uma vantagem, obter uma vantagem competitiva em resposta a tanto às necessidades de mercado, né, quanto, vinculado a isso, em resposta à estratégia de negócios que está sendo adotada. Inovar é, por exemplo, ser mais eficiente, ou criar novos produtos ou serviços, ou desenvolver novos meios de acessar matéria-prima, produtos, serviços, mercados. Mas, além desse foco exclusivamente competitivo e empresarial da inovação, há também a possibilidade de conduzir inovações segundo abordagens cooperativas, sociais, públicas, coisas assim. Ela está presente nessas facetas da realidade social também. A inovação, se for percebida e praticada apenas na sua ligação a um único campo de tecnologia, campo tecnológico, ela pode limitar nosso potencial de desenvolvimento amplo, em termos socioeconômicos, e o nosso alcance de resultados, particularmente ao se pensar naquilo que comentamos há pouco, que é o campo das inovações sociais, organizacionais, etc. Organizacionais não necessariamente estão falando de empresas, né? Do setor público, iniciativas de articulações organizacionais, coisas assim. A inovação, portanto, tem vários significados, né? Para alguns, ela é uma abordagem, para outros, a inovação é um processo, e para alguns, ela seria obtenção de um resultado. Na trajetória recente da sociedade humana, assim, numa perspectiva que a gente pode chamar de histórica, mas relativamente recente, embora a inovação, a gente, quando bota a lente para investigar, é um conceito que vem de muito longe no processo de desenvolvimento humano. Mas, numa trajetória histórica mais recente,
Importantes ondas de inovação tecnológica configuraram a nossa realidade atual, né? Nós temos o que seria a primeira onda, ligada à primeira revolução industrial, com a presença aí do ferro, mecanização, energia a partir da água, indústria, têxtil e comércio. Segunda onda, já uma transição de primeira para a segunda revolução industrial, o vapor, estradas de ferro, metal, algodão. A terceira onda, essa sim, já bem caracterizada na segunda revolução industrial, a eletricidade, a indústria química, motores de combustão interna, né, petróleo. A quarta onda, aí já vem com os petroquímicos, os eletrônicos, a aviação, a pesquisa espacial. A quinta onda, as redes digitais, biotecnologia, tecnologia da informação, softwares. A sexta onda, que tem questões cruciais, críticas na mesa estratégica de negociação entre as nações, envolve sustentabilidade, química verde, nanotecnologia, indústria ecológica, energias renováveis, bioquímica, eficiência no uso dos recursos, a redução, principalmente, e a redução dos impactos ambientais. Tripé conceitual do exercício estratégico. Isso importância para realizações em contextos coletivos. Estratégia, competição, em geral, são conceitos estreitamente relacionados. A própria expressão estratégia vem do ambiente militar. Historicamente, a arte dos generais de competir numa guerra, numa campanha de batalhas para a conquista da vitória. Está muito ligado à competição. Há que se considerar, no entanto, que o termo estratégia deve ser entendido dentro de um tripé de significados, relacionando a estratégia ao exercício pleno e centralizado do poder numa organização. O que não é diferente, historicamente, do poder pleno e centralizado que os generais exerciam suas tropas nas suas campanhas. Além disso, há escopos organizacionais variados em sua abrangência. Esse é um ponto importante sobre a estratégia. E esses escopos estão presentes no nosso dia a dia. A família é um deles, a empresa é outro, ao escopo do setor em que estamos trabalhando, assim como a região, o país em que vivemos. Essas são facetas do ambiente ao qual cada um de nós está exposto, individualmente ou coletivamente. O tripé, então, além da estratégia, é composto por mais dois pilares que complementam a estratégia, que são o ambiente, nós aqui vimos algo sobre ele, né, que vai da família até o país, o ambiente e a capacitação. Esse tripé de ambiente, estratégia e capacitação nos conduz ao que podemos chamar a síntese do verdadeiro pensamento estratégico. Isso é interessante que quando eu entrei em contato com esse conceito, essa síntese, nos meus estudos de mestrado,
da Universidade Federal Fluminense, o mestre Pina, ele era muito rigoroso em que nós entendêssemos essa síntese, essa simplificação. E eu, na época, estava trabalhando na área de planejamento estratégico da Petrobras, realmente a maior empresa na época do Brasil, com viés pelo que faz, um viés setorial intensamente geopolítico também, onde os cenários estratégicos são estudados, cada resultado eleitoral influencia na construção, na desconstrução, influenciava, influencia hoje ainda, do, do arcabouço estratégico da empresa, coisas assim. Então, há uma complexidade, né? De gente, de movimentos, de rotina, de procedimentos em torno da estratégia corporativa que eu estava no dia a dia acostumado a testemunhar. E essa síntese, pensar, você toma pé do ambiente, como indivíduo, como grupo, como empresa, como país, como região, como nação, toma pé do ambiente, visualiza aí a ação estratégica, o cenário aspirado, o cenário onde você quer chegar, as transformações que você quer promover para atingir determinados resultados e metas, e a capacitação existente ou a construir para promover essa transformação, essa migração de cenário, atingir aquela visão estratégica. Uma síntese muito valiosa e muito importante se ter em mente, porque facilita, seja na atividade individual, na iniciativa empresarial, no, no esforço coletivo, pensar nesses termos estratégicos simples, do tripé da inovação. Ambiente, estratégia e capacitação. Esse tripé muito valioso de se ter em mente. O tripé é, é muito bem-vindo como ferramenta, será muito bem-vindo quando nós estivermos analisando determinadas problemáticas regionais do desenvolvimento, nos diversos casos, nas diferenciações de cada caso. Teatro de operações do desenvolvimento local, regional e a estratégia empreendedora em setores específicos. A razão de ser de uma empresa ou um empreendimento é organizar habilidades, conhecimentos, inteligência e trabalho para, manipulando o capital e as matérias-primas, produzir e oferecer bens e serviços ao mercado, com vistas à obtenção do lucro. Lucratividade aqui que está sendo pensada no seu melhor sentido, aquele de promover a prosperidade socioeconômica nas nossas cidades e regiões. Nisso, o papel chave das empresas, e por isso tanto importante é a ação de apoio governamental e a estrutura educacional, científica e tecnológica, que são a base da capacitação empresarial nos vários setores. Os resultados devem, então, promover a abundância, compensando os esforços empenhados no atendimento às diversas demandas setoriais da sociedade. Assim, a inteligência empresarial ou empreendedora tem como uma de suas principais características
missão a capacidade de resolver situações inéditas e problemáticas. Fazer isso no mercado que é cambiante. A impermanência é, é algo que se dá a todo tempo. A impermanência é permanente, né? E assim, a, essa inteligência empresarial, empreendedora, na sua missão, ela reestrutura os dados perceptivos que foram armazenados sobre o negócio e sobre o mercado ao qual a empresa, o setor está dedicado. Casos relevantes como exemplos de inovação sistêmica e empreendedorismo estratégico, indivíduos, empresas e organizações, há muitos. Há muitos nas várias regiões, nas várias cidades, nos diversos países. E com histórias bastante diferenciadas. Empreender e inovar de modo estratégico e sistêmico é desafio permanente para indivíduos, para empresas e para organizações. Exemplos, como disse, são muitos que podem ser analisados. Nós vamos buscar o conjunto deles nos módulos à frente, nos blocos de estudos de caso, fazer essas análises, essas descrições desses exemplos valiosos e relevantes, que vão nos servir de referenciais construtivos para novas oportunidades, possibilidades, empreitadas, até mesmo pelejas, né? Talvez aquele que seja para muitos um ícone da transformação tecnológica é o caso, ou o advento, que ficou conhecido como a primeira Revolução Industrial, e os desdobramentos de suas inovações. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra e as tais inovações a ela associadas logo se difundiram na Europa, Bélgica, Alemanha, França, Itália e por aí vai. Depois, pouco depois nos Estados Unidos e em variadas cadências, em intensidades, essas inovações foram se difundindo pelas várias regiões do globo. A sociedade inglesa, que foi pioneira nessa trajetória de muitos desenvolvimentos tecnológicos, ela obteve, naquele período, resultados relevantes, estratégicos e diferenciados. Assim, ao longo da primeira, segunda e terceira ondas de inovação, que eu citei há pouco, surgiram tecnologias como aquelas que associadas ao ferro fundido, à mecanização da produção, os adventos da máquina a vapor, das ferrovias e locomotivas, depois a eletrificação, o aço, etc. Tudo isso permitiu, por exemplo, que, estamos falando daquele contexto inglês, britânico, permitiu que o metrô de Londres, algo então inédito, que ele fosse construído. E, ao ser construído, transformou, né, ele transformou a dinâmica de mobilidade urbana da cidade. Os efeitos dessa inovação do metrô
envolver um conjunto de tecnologias e novidades, os seus efeitos ainda hoje estão presentes lá em Londres. É só ir e testemunhar aquele metrô que você vai de um lugar a qualquer outro lugar, praticamente, né? Eu até ouvi recentemente comentários que o preço, tá, das tarifas do metrô no dia a dia tá caro, tá salgado. E, e que boa parte da população está atualmente reagindo aos efeitos do Brexit, né? Isso agora em 2023. 2023, início de 2023, quando eu estou aqui fazendo esse vídeo. Em vídeos anteriores, lá na época do advento do Brexit, eu comentei alguma coisa da preocupação sobre esse caminho, né, da sociedade inglesa, esse caminho institucional escolhido à época, por via eleitoral, inclusive. Então, os efeitos da inovação do metrô estão presentes e, quando, no seu advento, várias iniciativas metroviárias se multiplicaram por outras cidades ao redor do mundo, também na Europa, mas foram se espalhando, perdão, pela Ásia, América, etc. E, naquela época, indivíduos como o empreendedor Matthew Bolton, seu sócio James Watt, o advogado Charles Pearson, com a sua árdua articulação institucional em prol da viabilização do metrô, o engenheiro Isambard Kingdom Brunel e seu pai, que fizeram o primeiro túnel passando por baixo do rio Thames, né? Foram, entre outros, protagonistas inovadores, cujos legados foram contribuições essenciais, estratégicas para a consecução daquele metrô londrino. E que também repercutiu, legado que repercutiu em inúmeras cidades e regiões do planeta, que fizeram suas iniciativas metroviárias, no caso do Zambar, King Brunel, James Watt, o Bolton, a máquina do vapor, que permitiu ser aplicada em locomotivas, etc., os túneis, né? É, pela contribuição no setor ferroviário, que foi fundamental. Então, a difusão da inovação, ela, como esse caso da Inglaterra, da primeira revolução industrial, do próprio metrô e das ferrovias, ó, máquina a vapor e locomotivo, a difusão da inovação tecnológica se configura como um importante fenômeno na evolução das nossas sociedades, né? E isso aqui são apenas essas primeiras pinceladas, mas que nós vamos retornar a isso, detalhes a mais, nos casos que vamos abordar. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí que eu pretendia passar aqui nesse vídeo e até o próximo contato nosso aqui.